Paz de Jesus, meu irmão. Seja muito bem-vindo entre nós. É um prazer receber você aqui na nossa casa. Queremos que você faça parte da nossa família e haja um crescimento saudável e sadio. Fique muito à vontade entre nós. Você é muito bem-vindo. Somos uma igreja bíblica e cristocêntrica, que busca estar sempre mais perto de Cristo. E para isso temos grupos multiplicadores, temos grupos em famílias e várias celebrações que você possa estar mais pertinho de Deus. Não sei se você sabe, mas a nossa igreja não está só localizada aqui em São Lourenço. Também estamos em bairros vizinhos, como Aldeia, Tabatinga e também já estamos na Zona Sul, lá em Candeias. E tudo isso é para o crescimento do reino do Senhor. É a igreja crescendo. Te convidamos a andar junto conosco. Temos ministérios para todas as idades. Temos atividades quase todos os dias e será um prazer ter você conosco. Uma coisa é certa, queremos andar lado a lado com você. Por isso, não ande só, pois somos uma família para pertencer. Em 2025 é o ano de um novo começo, um novo despertar. Como a água do mar que gradualmente nos envolve, assim é o mover de Deus em nossas vidas. Ezequiel 47 nos fala de águas profundas. Tudo o que precisamos é dar o primeiro passo. Deus nos chama para a sua presença, para um mergulho profundo em seu poder. Deus nos chama para um lugar de confiança. Será que estamos dispostos? À medida que nos aproximamos de Deus, somos desafiados a confiar mais, a deixar a resistência e os medos para trás. A água nos envolve, mas ainda podemos controlar o que sentimos. À medida que nos entregamos mais a Ele, a resistência diminui. Passamos da superfície para um nível mais profundo, onde o poder de Deus começa a agir em nossas vidas de forma mais evidente. Mas o Senhor nos chama a irmos mais além. A água na cintura é quando já estamos quase imersos, mas ainda com o controle. Estamos imergindo no processo. Quando nos entregamos ao poder de Deus, Ele nos leva a lugares que jamais imaginamos. Ele nos conduz em águas profundas. E é nas águas profundas que encontramos nossa verdadeira liberdade e unidade. A profundidade que buscamos não é apenas uma jornada individual, mas um chamado para todos nós. Que neste ano possamos ser imersos nas águas do Espírito Santo, permitindo que Ele nos transforme e nos leve a um nível de fé, poder e propósito. O ano da profundidade. Irmãos, estava ali meditando um dos louvores que nós cantamos, e a igreja do Senhor, ela vive verdadeiramente aquilo que ela prega, aquilo que ela canta. E assim como nossos irmãos no passado, eles não pararam contra tudo que se levantou contra a igreja. Hoje, muitas são as investidas que levantaram contra a igreja, mas o mesmo Espírito que gerou aquela igreja no passado é o Espírito que nos move hoje. Por isso eu queria convidar a igreja mais uma vez a cantar aquele louvor, estamos de pé. Porque as perseguições, as lutas, as provas, elas não vão parar a igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então eu queria convidar você de pé, cantar esse louvor, estamos de pé. Amém?
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Só bonito. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga mais uma vez a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você está de pé, então declare bem forte para o Senhor, dizendo: perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Se você crê nisso, cante mais uma vez dizendo: a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. A igreja pode sentar. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, como é bom estar na presença do Senhor. Cantar louvores a Ele e afirmar, irmãos, aquilo que é a nossa certeza de fé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move, o que precisa te mover, meu irmão, minha irmã, é o que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, sentado mesmo, abra sua Bíblia no livro de Tiago. De manhã o pessoal tiveram que abrir a Bíblia mesmo, teve gente que desistiu no meio do caminho, não achou Tiago. Hoje a Mídia vai dar uma ajuda. Tiago, capítulo 1, nós lemos do verso 1 ao verso 4. Eu estava vendo os irmãos ali agora, lá de fora, usando a Bíblia. Parece uma coisa simples, né? Mas muita gente deixou de usar a Bíblia, irmãos. Eu fico preocupado, só pastor, com isso. E tem irmão que não sabe quem tem na Bíblia, Filemona, não, pastor? Mas Tiago tem na Bíblia, irmãos, está lá, Tiago está lá, está no Novo Testamento, antes de Apocalipse, pouco antes também de Pedro, tem outros livros, né? Depois de Hebreus, melhor dizendo. Tiago, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4.
Antes de ler, irmãos, eu queria orar com os irmãos. E eu queria que você também orasse, pedindo a Deus, que Deus possa estar falando ao seu coração, que Deus, a palavra de Deus venha encontrar lugar no seu coração. Que o seu coração, nesse momento, seja como uma terra fértil, uma terra boa, preparada para receber a semente do Senhor. Que você saia daqui amando mais a Deus. Que você possa sair daqui mais crente do que entrou. Que você possa, se por acaso entrou alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, hoje é dia de você receber Jesus como Salvador da tua vida. Olha, Deus, Pai querido, louvamos o teu nome e bendizemos, Senhor, ó Deus, pelo Deus fiel que tu és. Ó Deus, pela tua presença santa nesse lugar. E louvamos, Senhor Deus, pela maneira que o Senhor tem falado conosco. Ó Deus, porque o Senhor providencia todas as coisas para estarmos na tua presença. Ó Deus, te glorificamos porque podemos chegar até aqui, Senhor Deus, de pé. Ó Deus, sendo guiados pelo teu Espírito Santo. E agora, ó Deus, que a tua palavra se encontra aberta. E como tantas outras vezes nós fomos abençoados por ela, pedimos que hoje não seja diferente, Senhor. Fala conosco pela tua palavra. Ó Deus, que já ao lermos possamos ser ricamente abençoados por ela. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém, irmãos? Queridos irmãos, antes de meditar um pouco nesse texto, eu quero partilhar com os irmãos que às vezes tem pessoas que não sabem. Essa carta foi escrita por Tiago, mas quem foi esse Tiago? Pessoas ainda pensam que esse Tiago aqui foi o Tiago apóstolo, que caminhou com Jesus, que foi chamado por Jesus para o apostolado. Mas quando nós lemos a palavra, nós entendemos que não foi esse Tiago, porque no tempo que foi escrita essa carta, esse Tiago já havia sido morto por Herodes, que para desanimar a igreja, para tentar parar a igreja, matou a fio de espada o Tiago apóstolo, que foi chamado por Jesus. Então também esse rei, esse imperador Herodes, tentar matar, na verdade não era rei, era imperador, tentar matar a Pedro, porém não conseguiu, porque Deus livrou. Porque, irmãos, Deus tinha algo ainda maior para realizar na vida de Pedro, e tudo que acontece na vida do crente é por permissão de Deus. E esse Tiago aqui que nós estamos falando, que escreveu essa carta aos judeus, as 12 tribos, que eram judeus que estavam dispersos, era o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago que outrora, no tempo do ministério de Jesus, nem cria que Jesus era o Filho de Deus. Pois ele imagina, irmãos, ele ser criado, vendo Jesus crescer, sabendo que Jesus saiu do ventre da mãe dele também, e dizer: Tiago, Jesus morou comigo, Jesus chama meu mais velho, e Jesus é Filho de Deus, ok? A Bíblia vai dizer isso, que os irmãos de Jesus não criam nele, lá no Evangelho de João, no capítulo 7. Mas a Bíblia vai registrar, irmãos, que esse Tiago, um dia ele foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo inflamou ele estava lá naquele dia de Pentecostes, e o Senhor, irmãos, visitou ele de tal maneira que inspirou ele e fez ele um grande líder em Jerusalém, da igreja. E ele escreve essa carta, irmãos, aos judeus que estavam dispersos. E como eu falei de manhã, estavam dispersos, irmãos, porque a igreja era constantemente perseguida. E muitos eram mortos, e as pessoas saíam das suas casas, fugiam, se reuniam escondidos, porque grande era a perseguição. E quando eu leio esse texto, eu fico olhando para os dias de hoje, irmãos, e a perseguição da igreja não mudou nadinha. A igreja continua sendo perseguida, a igreja continua sendo provada. Então, se eu estou pregando para homens e mulheres essa noite, que está sendo provado nesse exato momento, não se estranhe não, você está no caminho certo, você faz parte do mesmo povo. E a bênção que aconteceu na vida desse servo do Senhor, Deus ele continua fazendo o mesmo, porque ele é o mesmo que nós lemos, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sendo que quando nós lemos esse texto, irmãos, especificamente no verso 2, eu quando li a primeira vez, eu fiquei meio que surpreso, assim, você passar por prova,
por luta, se alegre, glorifique a Deus. Eu disse, Senhor, isso não é cristianismo, isso é masoquismo. Como é que pode me alegrar na minha prova, na minha luta, eu levantar o pato e dizer, glória a Deus, Senhor, porque não vou a outra unha do outro dedão? Não, irmãos. Mas a palavra do Senhor vai nos ensinar, sabe por quê, irmãos? Que essa alegria não é por conta da prova que se levantou. Essa alegria é entender que Deus, ele, quando me prova, ele tem um propósito. Que muitas vezes, para alcançar esse propósito, eu preciso passar por prova. Às vezes a gente pensa, Senhor, me faz um homem vitorioso, me faz uma mulher vitoriosa. Aí como é que você vai ser vitorioso sem luta? Deus não me prova. Senhor, me faz dar mais amor pelo meu irmão. Senhor, eu posso amar. Aí Deus não vai lhe dar um filho não, irmãos. Ele vai lhe dar um irmão que lhe persegue. Um irmão que é aquela espinho na carne. Para você desenvolver o amor por esse irmão. Então muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. E quando o texto vai falar aqui, irmãos, tende por motivo, algumas versões que diz assim, tende por motivo de grande alegria. Não é qualquer alegria, né, irmãos? Não é aquele sorrisozinho no canto do rosto, não. É se alegrar mesmo. É você pedir a Deus, Senhor, eu não consigo ver com os olhos da carne, mas abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa entender o teu propósito dessa luta que se levanta. Mas o que é muito comum, irmãos, se for só comigo, os irmãos podem ficar calados, mas se você começar a se identificar, você pode começar dizendo, glória a Deus, isso acontece comigo também. Irmãos, às vezes quando vem uma luta para você, eu digo, meu Senhor, mas tem tanta gente ruim nesse mundo, Senhor, por que tem que acontecer comigo essas coisas? E o que acontece muito, irmãos, eu já escutei muitas pessoas me falando isso, eu até já me perguntei um tempo com isso. Quando vem uma prova, surge uma pergunta. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Tem água, irmãos, até para pregar até meia-noite. Glória a Deus. Olha, quando você passa uma prova, você pergunta, mas por que Deus permitiu que meu irmão morresse? Por que Deus permitiu que minha esposa morresse? Por que Deus permitiu que meu pai morresse? Por que Deus me permitiu que eu perdesse meu emprego? Por que Deus permitiu que meu casamento acabasse? Por que Deus permitiu? E a gente vai perguntando, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Quando na verdade a gente vira perguntar, sabe por que, irmãos? Deus, para que eu estou passando por isso? O que tu queres trabalhar no meu interior, Senhor? Interessante que a gente, pastor, a gente só pergunta a Deus por quê quando é prova. Mas quando pinga um pix de R$1.000 na conta, Senhor, para que esse meu, Senhor? Por que esse meu? Quando você amanhece aqui feliz, com um dia ensolarado, de folga, com saúde, você não pergunta, Senhor, por que eu acordei respirando, Senhor? Eu não podia ter acordado com falta de ar, tossindo. Ninguém pergunta, na verdade, irmãos. A gente só pergunta a Deus quando é prova, quando é dificuldade. Mas quando tudo vai bem, tem muita gente que esquece até de Deus. Mas o Senhor, muitas vezes, irmãos, Ele usa a prova, a dificuldade, a luta, para te trazer para perto dEle. E eu queria fazer um comparativo que a minha vida e a sua diante de Deus, muitas vezes é como um artista esculpindo uma obra de arte em uma pedra bruta. E verdadeiramente quando ele vai esculpir, irmãos, se os irmãos já viram algum artista que faz uma bela obra de arte na pedra, por exemplo, e ele dá uma martelada só e a obra de arte fica pronta. Alguém já viu aqui? Se alguém já viu, me diga onde é que eu quero ver também. Pelo contrário, irmãos, são várias marteladas. E tem umas que tem que ser lapada mesmo, porque a pedra é dura. E eu estou olhando aqui, irmãos, só estou vendo, vou jogar por mim, né, pastor? Vocês estão olhando para uma pedra muito dura, irmãos. De vez em quando Jeová tem que dar uma martelada do céu. E a martelada dói na pedra, irmãos. Se dói na pedra, dói na gente, irmãos. Às vezes, quando há alguns detalhezinhos, tente imaginar comigo, irmãos. Tente pegar o que eu estou falando e tentar viajar com a sua mente. Você pensa um artista esculpindo uma obra de arte. Às vezes, quando é um detalhezinho assim, que ele quer só tirar uma pedrinha que ficou, a batidazinha é mais leve, na verdade. Mas às vezes, quando é para tirar um pedaço grande, a pancada é mais forte. E como o nosso pastor presidente sempre fala, crescer, irmãos, dói. O trabalhar de Deus nas nossas vidas muitas vezes é doloroso. Mas o Senhor quer nos trazer à memória essa noite é que quando se levanta uma prova, se levanta uma luta, não é porque Deus não está olhando para você, não. Não é porque Deus esqueceu de você, não. Não é porque Deus quer lhe castigar. Não, irmãos. É porque Ele te ama.
Mas isso, irmãos, não se entende pelos olhos carnais. Isso não se entende pelos olhos humanos, irmãos. Isso só é entendido por fé. Porque por fé você começa a enxergar o trabalhar de Deus na tua vida. Por fé, irmãos, você enxerga que essa vida aqui humana é muito curta diante da eternidade que Deus tem separado para nós. E quando eu leio na Bíblia, crente sendo provado, há diversas passagens na Bíblia, irmãos. E provas, irmãos, é para crente mesmo. Prova não é para quem é meia boca, não. Sabe por quê, irmãos? Quem é ímpio, quem se prostra diante de tudo, não consegue chegar nem na beira da fornalha. Morre lá mesmo. Mas crente de verdade, irmãos, é colocado lá dentro da fornalha, com fogo aquecido 7 vezes e entra todo amarrado, irmãos. Para dizer, não tem saída, agora ele morre, agora ela morre. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando ele chega no ápice do calor, no ápice da prova, sabe o que acontece? Aquilo que estava amarrado se solta. Aquilo que prendia é disperso. O fogo só queima aquilo que está lhe prendendo. E você começa a caminhar, irmãos, com o Filho do Deus vivo. Imagine, irmãos, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles entraram na fornalha, e eu leio na Bíblia, Nabucodonosor dizendo assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora. Se fosse eu dizia, vem para aqui para dentro, rei. Tu não és poderoso? Vem dar uma voltinha aqui nesse fogo. Mas fogo ardente, irmãos, é só para crente. Para crente que tem uma experiência com o Senhor. Então, meu irmão, se você está sentindo a martelada do Senhor, dê glória a Deus por isso. Eu vou incentivar os irmãos a glorificar mais o Senhor nesse culto. Vamos sair daqui passando pela prova, dando glória a Deus. Amém, irmãos? Aí, queridos, o texto vai dizer o seguinte, irmãos, que outra coisa que me intriga, não é só passar pela prova com alegria, mas é quando passarem por várias provações. Veja bem, irmãos, sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha, irmão, não vai ser só uma prova não, vão ser várias provas que você vai passar. E como eu falei pela manhã, tem prova, irmãos, que você passa como se fosse um carro Fórmula 1, com a Ayrton Senna dirigindo. E tem tem prova que você passa como se estivesse em cima de uma tartaruga, meu amigo. Você bate no casco assim, anda a tartaruga vem devagarzinho, às vezes até para no meio da prova e você fica... Quem aqui já dirigiu um carro com pressa e na frente tem um cara bem devagarzinho? Meu irmão, misericórdia, irmão, eu fico para sair da graça, eu digo, meu Jesus, só pode ser o inimigo da nossa mulher na minha frente. Mas não, essa mulher não, esse motorista, melhor dizendo. A irmã pegou, valeu ligeiro, ela pegou, né? Isso é sinal que vocês estão prestando atenção no culto, irmão, glória a Deus. Mas não, tem muito motorista ruim também. E não vamos entrar nesse detalhe, irmão, mas não perder o foco. Mas, irmãos, às vezes você passa pela prova e Deus é como se travasse você ali, irmãos. E você fica, meu Deus, isso não vai passar não, hein? Essa prova não passa não, essa luta não passa não. Mas, se porventura tiver alguém passando por esse detalhe, quando os irmãos estão tirando foto de mim, eu fico tentando me concentrar na mensagem, mas não consigo, porque eu fico tentando murchar a barriga, pastor, para sair na foto bonita. E os irmãos ainda tiram uma foto de lá, quando eu penso que não já bateu, quando eu saio, eu digo, glória a Jesus. Mas, amém, irmãos, concentra aqui na mensagem. Né, irmão, chega eu puxei assim, a irmã demorando para tirar, tire logo, irmão, a vida me ajuda. Aí, irmãos, também pastor, entendi para a mensagem. Tem provas, irmãos, que a gente passa e a gente pergunta, Senhor, por que eu estou demorando tanto, Senhor? Mas preste bem atenção, irmãos. Deus está lhe provando porque Ele quer esculpir em mim e você o caráter de Jesus. E para que esse caráter seja esculpido, muitas vezes tem coisas que você mesmo faz com que ela demore a sair da sua vida. Tem pessoas, irmãos, que passam pela prova e Deus está dando discipulada e ela é resistente e dura. Então, se você está demorando muito numa prova, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. A culpa nunca é de Deus, a culpa sempre é nossa, Deus. E em vez de ficar perguntando por quê, você pergunta, Deus, para que isso, Senhor? Deus, me mostra o gabarito dessa prova, Senhor. Me mostra o assunto, eu quero tirar 10, eu quero passar logo.
Porque Deus não chamou você para ficar preso naquela prova. Pelo contrário, irmãos, Ele quer que você passe rapidamente pela prova e avance, você cresça. Cresça em intimidade, cresça em experiência, em profundidade de conhecer esse Deus. Muitas vezes a gente fala, não, eu conheço Jesus. Quando se pergunta, quem é Jesus para você? Como Jesus perguntou aos discípulos, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E as pessoas disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros uns dos profetas. Jesus perguntou assim, e vocês? Vocês que são a minha igreja, meus apóstolos, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí ficaram tudo calados, irmãos. Aí Pedro, quando era mais ousado, disse, Senhor, eu disse que tu era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, olha Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que estava nos céus. Então, irmãos, para que você alcance, conheça o Senhor, você precisa conhecer de verdade. Um exemplo, se eu perguntei a alguns irmãos que eu não conheço direito. Poucos eu sei, pelo menos nem o nome eu sei direito. Meu amado irmão aqui, eu não estou lembrando nem do seu nome. Mas se eu perguntar, quem é fulano? Como é seu nome, irmão, por favor? O Wellington. Quem é o Wellington? Rapaz, o Wellington é um irmão que vai visitar lá a igreja, um irmão bem aparentado, vai lá, pega a bênção lá, certo culto, mas sim, o Wellington mora onde? Sei não. Qual a idade de Wellington? Sei não. Qual é o nome dos pais de Wellington? Nem ideia. Aí se perguntaram a mim, quem é? Meu irmão, eu chamo ele de boa. Quem é meu irmão Luciano? Quem é meu irmão Luciano? Aí sabe, Luciano é casado com Camila, tem um filhozinho, tutor, a gente chama de tutor, mora aqui no parque, tem um carro branco, um mobzinho, trabalha, sei onde ele trabalha. E vou dizendo por quê, irmãos? Conheço o Luciano há pouco tempo, está aqui conosco. Mas o pouco tempo que eu tive com ele, eu pude ter uma conversa com ele, eu pude estar mais próximo dele, pude colocar ele no meu rol de amigos. E tem muitos crentes, irmãos, que passam uma vida dizendo que é crente, que serve a Jesus, mas não tem Jesus no seu rol de amigos, que não conhece verdadeiramente quem é Jesus, que não tem intimidade de conversar. Muitas vezes as pessoas falam, rapaz, oração é tão difícil, às vezes eu passo 5 minutos e orei por todo mundo. Mas sabe o que é o gostoso da oração, irmãos? É quando você começa a orar e de repente você se cala e começa a ouvir a voz de Jesus falando com você. E você começa a se quebrantar diante do Senhor, começa a ouvir Ele falando tudo que Ele precisa falar para você. E você vai naquele diálogo gostoso, de repente, irmãos, amanhece o dia, você está conversando com Ele e as horas passam, irmãos, você nem sente. Isso, irmãos, é intimidade com Deus. Isso é conhecer o Senhor. E o Senhor tem chamado a igreja não para conhecer Jesus de ouvir falar, mas conhecer um Jesus na prática. Para quando você for anunciar Ele, anuncie Ele com toda a autoridade. Ele me salvou, Ele fala comigo, Ele me visita. É esse Jesus que temos que viver, irmãos. Não estamos brincando de igreja não, irmãos. Em breve Jesus virá buscar a igreja. E Deus não vem buscar uma igreja que não conhece Ele. Deus vem buscar crente que tem intimidade com Ele, que acorda de manhã já conversando com Ele, que vai trabalhar conversando com Ele, que no momento da prova, da dificuldade, Ele sente a presença dEle perto. Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu dou glória a Deus por isso, porque eu sei que Tu queres aperfeiçoar algo na minha vida. Então, irmãos, seja um crente em nome de Jesus, mais próximo do Senhor, porque as provas vêm com o intuito, irmãos, de nos fazer crescer na presença do Senhor. E eu gostaria também de fazer uma diferença. Existe uma diferença muito grande entre prova e tentação. No próprio capítulo 1 de Tiago, no verso 13, por favor, pode projetar, por favor, irmão. O verso 13 do capítulo 1. O texto diz o quê? Vamos ler todo mundo junto, porque senão alguém dormir na corda. Vamos lá, irmãos. Ninguém sendo tentado diga, de Deus estou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, irmãos, nunca vamos ser tentados por Deus. A tentação tem origem no maligno, irmãos. A tentação tem origem muitas vezes naquilo que está no mundo e tem origem muitas vezes em você mesmo. Veja que coisa, nunca vem de Deus tentação, porque Deus não nos tenta para o mal. Pelo contrário, Deus, quando Ele nos prova para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento.
Pense bem, irmãos, comigo, como saíram aqueles 3 jovens que eu usei como exemplo aqui, da fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor. Será que eles saíram mais crentes do que entraram? O que é que os irmãos acham? Muito mais crentes, na verdade. Crentes dizem só, eu não nego o meu Senhor. Os irmãos acham que se levantasse outra estátua, eles iam se prostrar? De jeito nenhum, irmãos. Eles diziam, olha, o Deus que me livrou da primeira, Ele continua poderoso para me livrar da segunda. E eu não me prostro. Irmãos, temos que ser crente com experiência com o Senhor. Eu fico preocupado com crentes que não têm experiência nenhuma com o Senhor. Pelo contrário, do irmão da direita para a esquerda tem, o da frente tem, e ele não tem experiência nenhuma para contar com o Senhor. E essa experiência, irmãos, muitas delas é se dá em momentos de provas, de dificuldade. Mas o que o Senhor quer falar aos nossos corações, irmãos, é o que está no verso 3. Diz assim, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Deus quer falar conosco essa noite que a nossa fé, ela é essencial, irmãos, para passarmos pela prova. Porque o que é a fé, irmãos? Segundo Hebreus, no capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova de fatos ou coisas que não se veem. É você ter a certeza que existe um Deus que guarda a tua vida. Seus olhos não vai ver Deus do seu lado, seus olhos não vai ver a mão de Deus estendida sobre você, mas você tem a certeza que se você está de pé, porque existe uma mão lhe guardando. Se você consegue atravessar as provas, vencer, é porque você não está sozinho, tem um Deus ao seu lado. Às vezes você diz, o que fosse essa que me põe de pé todo dia, é a mão de Deus que te levanta, querido. Porque eu não me acabei ainda, porque quando você está dormindo, o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, o Senhor quer essa noite abrir os nossos olhos espirituais para enxergar, irmãos, que além desse mundo físico tão curto, tão limitado, existe, irmãos, um mundo espiritual. E o Senhor, Ele nos criou para viver eternamente com Deus. A essência do homem é o homem que foi criado no Jardim do Éden, irmãos. O homem que foi criado para ser eterno, para conversar com Deus constantemente, para que o pecado não habitasse dentro dele. Mas o homem pecou, o homem caiu, mas Deus nos restaurou pelo seu Filho amado Jesus. Ele nos resgatou, nos comprou, irmãos. E muitas vezes tem muito crente que, em meio às provas, acham que Deus o abandonou. Os irmãos acham que um Deus que desceu da eternidade, irmãos, pagou um alto preço, Ele vai abrir mão da sua vida por qualquer coisa? Vai não, irmãos. Ele nos ama demais. Muitas vezes nós não temos noção do tamanho do amor de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que se a gente estiver lá no mais profundo abismo, até ali Ele vai nos encontrar. E a Bíblia diz também que Ele pega o homem lá do lixo, segura na mão dele e coloca ele para sentar na galeria dos príncipes. Que Deus poderoso é esse, irmãos? É o Deus que você serve, é o Deus que nos trouxe aqui para adorar o nome dele. Então, irmãos, as provas têm uma característica de nos levar para perto dele, de nos aproximar dele. Então, em nome de Jesus, não permita que as dificuldades, as provas lhe afastem do Senhor. Pelo contrário, quando tu vai passando por prova, se alegre, glorifique o nome do Senhor, começa a atingir, irmãos, uma estatura de um completo, sem falta alguma. O texto lá no verso 4 diz assim, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe o que é isso, irmãos? Um crente que começa a ter os olhos espirituais abertos, ele consegue, irmãos, glorificar a Deus doente. Ele consegue, irmãos, em meio à prova, às vezes a escassez, da falta de sustento, ele consegue abrir a boca e pregar que existe um Deus que é provedor. Ele consegue, em meio à enfermidade, dizer que Deus cura. Mesmo muitas vezes Deus não curando ele, mas ele consegue anunciar com muita ousadia que o Senhor é o Jeová Rafá. Então, queridos, essa é a experiência que Deus quer nos levar. Então não permita, irmãos, que as provas, as dificuldades lhe afastem do Senhor, porque o objetivo é totalmente o contrário. O objetivo é levar mais perto dele, a presença dele. E outra coisa, irmãos, tem cruz, e eu vou usar as cruzes como prova. Tem prova, sabe, irmãos, que é permissão de Deus para nossas vidas. Tem prova que é o Senhor querendo trabalhar na nossa vida. Mas tem cruz, pastor, que as pessoas pegam para si mesmo. Às vezes as pessoas
tem nada a ver, vê uma cruz passando, fala assim, ó, tem gente que é especialista, quando vê uma cruz passando, pega aí, sai pegando, tome cruz, daqui a pouco, mas Senhor, está muito pesado, foi culpa tua, abençoado, que pegou essa cruz. E às vezes se mete, quer carregar sem poder carregar a cruz dos outros. Meu irmão, se preocupe em carregar só a sua cruz, porque Deus não dá prova a ninguém além do que pode suportar. Deus dá na medida certa, irmãos. Agora você que quer ficar pegando cruz, pegue no nome de Jesus, carregue só a sua. Amém? Então a palavra vai dizer o seguinte, irmãos, que a prova, ela também tem um intuito, irmãos, de produzir a paciência. Veja que coisa. E essa paciência, irmãos, é a certeza que existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que não perde o controle de nada. O salmista vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas esperar com paciência é fácil ou difícil, irmãos? É dificílimo, irmãos. Eu particularmente, quando estou passando por um momento difícil, Senhor, eu vou morrer. Olha, irmãos, quando eu estou doente, disse que é uma memória, né? Mas misericórdia, irmãos. Olha, eu doente, toda vez eu escuto Jesus chamando meu nome. Senhor, olha, teve um dia que eu passei mal, irmãos. Mal-estar. Olha, eu não suporto vomitar, irmãos. Eu acho terrível. Minha esposa tem um sono pesado, já falei isso aqui. Eu acordei, estava o menino dormindo. A esposa dormindo também, que nem escutou. Eu dei um grito, como vomitar, chamando o Raul lá. Eu disse, não é possível que minha esposa não escutou, não. Eu disse, Senhor, eu vou partir, Senhor. Ela estava vendo voz, irmão, já. Meu irmão, que mal-estar terrível. Tem pessoas, irmãos, que passam feito eu. Quando vem a prova, Senhor, é agora. Mas não, meu irmão. É na prova que Deus quer te fortalecer. É na prova que Deus quer te fazer um homem ou mulher mais forte. Eu fiquei meio manhoso, viu, irmão? Quando eu estou doente, o Senhor, vou passar mal, mas não vou agora não, Senhor. Eu ainda vou ver aquela igreja Reserva São Lourenço, lá, como é a direção, mas eu vou me perder para lá, né? Ali, né? Para cá ou para cá? Estou vendo para lá. Vou ver aquela igreja um tempo grande ali, com mais de 1.000 membros. Essa igreja impactando essa cidade, esse estado. E você muito usado ainda para a glória do Senhor naquele lugar. Então, irmão, quando a prova vier, se lembra que não veio para acabar, não. Tem provas que surgem na nossa vida de repente, não é verdade, irmãos? Na verdade, prova só surge de repente. Às vezes você está tudo bem, quando pensa que não, o carro quebra. Pensa que não, alguém adoece. É terrível, irmãos. Mas as tempestades vêm de repente. Mas o que o Senhor quer nos lembrar, irmãos, que o Senhor está no barco. Muitas vezes Ele está no nosso barco dormindo e a gente tem que despertar Ele. Porque Ele não pode estar dormindo no barco, Ele tem que estar na direção do barco. Como é o nome daquele negócio? Não, lembra é o que faz assim. Tipo uma rodinha. Timão, esse aí, timão. O Senhor tem que estar lá no timão, irmãos, dando a direção do nosso barco. Porque se Ele estiver deitado para trás, o seu barco vai passar por dificuldade. Mas sabe o que é bom? Quando Ele se desperta, irmãos, Ele se levanta, a sua palavra ainda continua poderosa. Sabe para quê? Para dizer assim o mar, assim, o mar, acalma-te. Vento, cala-te. E o vento e o mar ainda obedecem sua voz, irmãos. Porque Ele criou todas as coisas. E se Ele fala assim para o vento e o mar não obedece, quanto mais a enfermidade se levanta contra nós, quanto mais aquele vizinho abençoado se levanta contra você. Então, irmãos, o importante é Ele estar presente. Ele está na proa do barco. Eu sempre aprendi isso, pastor. Proa é a frente. Não é verdade? Qual é a maneira? Proa, frente, proa. É que nem a livro, a pessoa faz um. Toda vez eu tenho na frente e atrás. Mas eu estou aprendendo. Então, irmãos, é importante você permitir que o Senhor Jesus esteja presente na sua vida. Que você saia daqui essa noite com uma palavra no coração. E a palavra no coração é o seguinte: que eu vou passar por prova sim, porque eu sou crente. E crente passa por prova mesmo. Mas nas provas eu vou crescer com Deus. Nas provas eu vou estar mais perto dEle. Quando a prova vier na minha vida, eu não vou estar reclamando, feito um menino que não conhece o Senhor, não. Feito uma criança mimada. Não, quando eu passar pelas provas, eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta, eu vou clamar o meu Pai. E eu vou aumentar o meu relacionamento com Ele. Eu vou crescer diante dEle. Eu vou ouvir Ele dizer: meu filho, você está passando por isso, por causa disso, daquilo. Eu vou consertar e vou avançar na presença dEle.
E outra coisa, irmãos, aprendam uma coisa. Os irmãos acreditam que tem prova que nós passamos com o intuito de trazer encorajamento, trazer forças para ajudar outras pessoas. Às vezes Deus te chamou para ajudar pessoas a subir escadas. E para que você possa subir aquela escada daquela pessoa, Deus primeiro vai te levar a subir aquela escada. E subir escada, irmãos, é algo terrível, irmãos. Você vai subindo. Primeiro roda de escada ainda é bom. Eu morei no terceiro andar, pastor. Eu ficava muito feliz quando fazia feira, irmãos. Pensa na alegria, passei muita escassez. Mas quando chegar em casa dá uma tristeza. Senhor, deixa eu ficar triste não, Senhor. O carro está cheio de comida. Mas para subir terceiro andar, meu irmão, de escada, era uma prova, meu irmão. Era estreito. Quem mora, na verdade é isso, irmão. É difícil, irmãos, é prova. Mas, irmãos, glorifique o nome do Senhor. Deus, Ele trabalhou no meu coração. Ele disse: Senhor, me dá um dia uma casa, Senhor, que eu bote meu carro na garagem assim, a garagem chega na porta da cozinha. Irmão, Deus ouviu minha oração direitinho. Hoje eu boto o carro, a casa fica já na entrada da cozinha. Então, irmãos, mas voltando à história do degrau, às vezes eu já permiti que você suba alguns degraus, você pague um preço, passe pela prova, só exclusivamente para ajudar outras pessoas a passar por aquela prova, para que quando aquelas pessoas estiverem passando por aquela prova, você diz: olha, você não vai sozinho não, eu vou com você, porque Deus me colocou para estar do seu lado. E outra coisa, eu já passei por esse degrau, eu sei como é que é isso, eu sei exatamente. Irmãos, veja bem, quando Jesus Ele conversava com as pessoas, a Bíblia diz que Jesus falava com as pessoas com compaixão. E os irmãos sabem, o significado original de compaixão é a sua dor no meu coração. Ou seja, servimos um Deus que sabe exatamente o que estamos sentindo, irmãos. Eu vejo muito quando eu conversando com as pessoas falam: mas é porque você não sabe o que eu estou sentindo, você não está no meu lugar. Mas com Jesus é diferente. Quando você começa a orar e conversar com Ele, Ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo. Ele se coloca no lugar da nossa dor. E muitas vezes Deus quer levar você a esse crescimento. Eu contei uma experiência hoje pela manhã de um irmão que se afastou da igreja, um colega de trabalho, e ele se afastou porque ele disse assim: eu fui tão usado naquela igreja, olha, eu era ministro de louvor, olha, eu estava junto com a liderança daquela igreja, com o pastor daquela igreja, com os líderes do Ministério do Louvor. Quantas as vezes eu deixei de estar com a minha família para estar servindo o Senhor? E na pandemia, quando meu pai e minha mãe morreu, ninguém ligou para mim. Não teve uma ligação, o pastor não ligou para mim. E ele se afastou da igreja. Eu não vou mais para a igreja não, porque ninguém ligou para mim. E ele me falando aquilo, e eu pedi: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. O que é que eu vou dizer para esse homem? Ele vai falando e eu conversando com Deus: Senhor, vem aqui, Senhor. Chega aqui, entra aqui no carro, fica aqui logo do lado da frente, você vai nem lá para trás, fica aqui e me dá sabedoria para falar com esse homem. E sabe o que Deus colocou na minha boca? Eu disse: meu irmão, muito bom, é doloroso mesmo, isso é triste isso. Não queria estar no seu lugar, isso é errado, temos que ligar, temos que assistir os nossos irmãos. Mas eu pergunto a você, sabendo da dor que é não ser lembrado, quantas pessoas que perderam parentes próximos você ligou durante a pandemia? Você sabia que o pai do pastor também faleceu? Você ligou para ele? Aí, irmãos, esse irmão parou assim, olhou para mim, começou a gaguejar. Irmão, o problema era mesmo, irmãos, não era sério, era muito bom chegar do lado de cá, né? Mas quem sabe Deus não permitiu você passar esse momento de dor, de ausência de uma ligação, para preparar você para cuidar de pessoas que se sentem sozinhas, que se sentem esquecidas. Quem sabe Deus levantou você para chegar na igreja: rapaz, eu não vi fulano de tal, eu vou ligar para ele, eu vou ligar, vou olhar a casa dele, fazer uma visita. Quem sabe Deus não te chamou para isso? Irmãos, para a glória do Senhor, aquela palavra surgiu efeito. Esse homem voltou para a presença do Senhor, está lá servindo o Senhor de novo, e entendeu que ele passou por aquilo. Não que seja certo, irmãos, veja bem, quando passamos, se você sentir falta de alguém, ligue, vá atrás, não deixe que esse irmão fique sozinho. Mas muitas vezes, irmãos, Deus permite às vezes que todo mundo esqueça de você, para você passar por aquilo, para lhe dar crescimento. Mas que possamos ser crentes maduros, irmãos, que possamos valorizar o preço que foi pago pelas nossas vidas. Eu vejo, o pastor me permita, nessa última hora, muitas pessoas deixando a igreja por qualquer coisa, irmãos. Meu irmão, esses crentes não conhecem a história de Cristo.
não conhece o preço que foi pago pela sua vida. É importante você entender, irmãos, que foi pago um alto preço e você possa valorizar essa salvação que foi dada para você. Amém, irmãos? Meus irmãos, estamos encerrando, mas eu queria ainda fechar com outro versículo assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha, amados, o Senhor, Ele, quando olha do céu, Ele quer enxergar, irmãos, uma igreja que caminha por fé, uma igreja que passa pela prova verdadeiramente dando glória a Deus, uma igreja que entende que o cabeça dessa igreja não deixa faltar nada. Ele está conosco em todo o tempo, irmãos. Esse Deus é muito fiel, irmãos. Ele não desampara nunca. E o que mais, muitas vezes, entristece o Senhor, sabe o que é, irmãos? É crente que caminha de cabeça baixa, assim, ó. E eu falo cabeça baixa não é porque ele está desanimado, não. Mas crente que só enxerga essa vida. E a Bíblia vai dizer que quem busca o Senhor somente para essa vida. O Senhor não estou dizendo, não, irmão, fica com raiva de mim, não. Quem busca a Deus somente para essa vida são as mais miseráveis das criaturas. Veja que palavra dura. Sabe por quê, irmãos? Quantos anos o homem, a mulher vive aqui? 120 no máximo, 130, não conheço ninguém 130 não, mas 120. E a Bíblia vai dizer que depois dos 60 é só infarto e canseira. Veja bem, irmãos. É por isso, irmãos, imagine você ver toda a expectativa da sua vida focado só aqui. Será que Deus realmente morreu na cruz só por causa de 120 anos? Se você chegar a 120, que eu acho que não chega, geralmente quando chega, irmão, só misericórdia, depende, vira um bebê de novo. Meu irmão, em nome de Jesus, não viva só para essa vida. Você precisa caminhar desejando o céu. Você precisa caminhar com seus olhos abertos, entendendo que o chamado de Deus é para uma vida eterna, não é para poucos anos. Às vezes tem crente que passa por prova, irmãos, é prova sobre prova aqui. E eu quero finalizar essa mensagem. Lembrei agora de uma experiência do irmão. O irmão, eu já contei aqui, mas talvez alguém nunca escutou. O irmão que era o tempo todo dando glória a Deus, irmãos. Dava um vento mais forte, ele glória a Deus. Faltava energia na igreja, ele glória a Deus. Deu um relâmpago quase agora ali, foi os irmãos todo mundo olhando para lá. Ele dava glória a Deus por tudo, irmão. Glória a Deus e glória a Deus. E aquele glória a Deus começou a incomodar os irmãos. Você falava com ele, irmão fulano, disse, glória a Deus. Disse, meu irmão, filho, tem outra coisa, só diz glória a Deus. Disse, não, eu quero glorificar a Deus, era glória a Deus por tudo. E chegou o irmão, foi falar com o pastor incomodado. Pastor, olha, vou falar com o senhor, porque fulano incomoda o culto. A gente está pregando ele o tempo todo, glória a Deus, glória a Deus. A gente termina o culto, ele é glória a Deus bem alto, ele tinha a voz alta, irmãos. Está incomodando, irmãos, é glória a Deus para tudo quanto é lado. E eu, a pastor, faz o seguinte, vá fazer uma visita a ele, porque você conversa com ele e pergunta a ele, porque ele está dando glória a Deus. O pastor já sabia, porque aquele irmão glorificava muito o Senhor. E aquele irmão chegou e disse, meu irmão, ele fez, opa irmão, glória a Deus. Aí ele fez, eu gostaria de fazer uma visita a você. Ele fez, glória a Deus. Aí ele fez, pode ser amanhã, glória a Deus, pode. Aí ele, pronto, passou o endereço direitinho. Aí o irmão foi lá, irmão, visitar ele. Aí o irmão morava numa comunidade, irmãos. Aí o irmão foi visitar, chegou um tempo que o carro já não ia ter mais. Aí ele olhou assim, deixou o carro, já ficou com medo. As ruas foram estreitando, irmãos, o povo foi ficando diferente. Você entra em comunidade, o povo vai ficando diferente, pastor. Aí foi entrando. Chegou um tempo já que não tinha mais calçamento. Aquele irmão já estava com medo. Misericórdia, Senhor, eu estou com a Bíblia aqui. É nessa hora que o crente pega a Bíblia assim, né? Está vendo logo na frente e entrando. Aí, você não sabe onde é que mora o irmão fulano de tal? Assim, sei sim. Pode, é no finalzinho, naquele pequeno ali no finalzinho, na beira do mangue, ele mora lá. Amém. Aí quando o irmão chegou na beira do mangue, já com morrendo de medo, aí o irmão, glória a Deus, lá na frente, opa, meu irmão, glória a Deus, pode vir. Aí até o outro disse, glória a Deus que eu lhe achei, meu irmão. Aí quando chegou lá na casa dele, irmãos, um barraco de um vão só, você não sabe o que é um vão só, quem já teve a oportunidade lá no Pina, nesse negócio, tem muito, as casas, irmãos, palafitas, é feito praticamente dentro do mangue mesmo, né? uns paus como base, e é só a madeira, irmãos, um vão sem banheiro, só um vão, e o irmão lá tinha uma jarra lá, uma cama velha e mais nada.
Aí ele chegou e disse: "Sim, como glória a Deus, entra aqui, meu irmão. Meu irmão, me perdoe, eu não tenho nenhum vontade se eu sentar. Só se eu quiser sentar na cama ali, mas fica à vontade. Mas eu estou tão feliz de o senhor vir me visitar, irmão." Aí o irmão fez: "Meu irmão, glória a Deus. Mas eu estou aqui sem entender, irmãos. Isso eu sei que você veio para cá." Aí ele fez: "Você sabe porque eu vim?" "Sei." "Como é que você sabe isso?" "Porque Deus falou comigo." "Você veio saber porque eu dou tanto glória a Deus, não é verdade?" Aí ele disse: "Exatamente, irmão. Me diga logo, porque agora que eu não estou entendendo mesmo, porque você glorifica tanto a Deus." Aí ele fez: "Está vendo minha casa aqui, irmãos? É tão simples. Mas quando eu me acordo de manhã, irmãos, e olho pelaquela janela assim, o céu, e sabendo que Deus tem uma mansão celestial para mim, eu não consigo parar de dar glória a Deus não, irmãos. Eu exalto o nome dele. Quando eu me lembro de onde eu estou, irmãos, e saber que a qualquer momento, num piscar de olhos, ele vai me tirar daqui, desse lugar tão feio, e vai me levar para mansões celestiais, para ruas de ouro. E outra coisa, o que tem de mais maravilhoso no céu não são as ruas de ouro não são o rio de cristal não, é o meu Salvador que está na eternidade me esperando. Eu vou poder tocar nele, vou poder abraçar ele. Eu não consigo parar de dar glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Na igreja, um dava glória a Deus de um lado, o outro respondia: "Glória a Deus", só inflamando, irmãos. Então termina esse culto dando glória a Deus. Talvez você esteja passando por prova, mas dê glória a Deus. Talvez você não entenda porque você está passando por isso, mas dê glória a Deus. Você tem que sair desse mundo: "Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu veja o propósito pelo qual eu estou sendo provado." E você vai estar mais perto do Senhor. Olha, irmãos, o Espírito Santo tem nos direcionado para que esse ano seja um ano da profundidade. Não é à toa não, irmãos. É um ano que Deus quer te levar mais perto dele. Talvez seja um ano que você já começou em janeiro. Eu mesmo comecei no janeiro. Senhor, passa logo esse mês. Difícil, irmãos. Mas, irmãos, eu tenho entendido que isso é uma oportunidade muito grande por estar mais perto dele. Para eu mergulhar em águas profundas. Para que eu possa verdadeiramente viver como esse irmão viveu. Não olhando para o barraco que ele vivia, mas olhando com expectativa no céu. Isso que nos fortalece, irmãos. Então, sai desse culto dando glória a Deus, exaltando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Ministério do Louvor, por gentileza, pode vir para cá. E eu queria que você não parasse de glorificar esse Deus que está presente aqui, irmãos. Olha, o céu, irmãos, é real. O céu existe. E a qualquer momento nós seremos levados para lá. Amém, irmãos? Irmãos, entenderam o que eu falei? O céu é de verdade, irmãos. O céu existe. E a qualquer momento nós iremos para lá, irmãos. Quem sabe esse é o último culto. E nesse culto, irmãos, vamos dar honra e glória ao nome dele. Porque é o que ele está acostumado a ser. Eu fico preocupado quando eu vejo um crente que não glorifica o nome do Senhor, que não tem prazer em dizer aleluia, glória a Deus. Não dizer por dizer, irmãos, mas dizer por se alegrar e dar glória a Ele. Exaltar o nome dele. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente pensa que o céu é um lugar de silêncio. Na verdade, só tem um texto na Bíblia que diz que fez silêncio no céu por alguns segundos. Mas o céu, irmãos, não é um lugar de silêncio, não. O céu é um lugar de louvor a Deus. Tem gente que passa uma impressão, né? Às vezes você vê até alguns filmes, o céu sendo uma campina assim, verdinha, um lugar de gramado, uma paz, um silêncio, aquele areia. Não, irmãos, isso é o cemitério. O cemitério é que é assim, porque não tem ninguém para glorificar a Deus ali. Está todo mundo, cada história acabada. Mas no céu, irmãos, não é lugar de gente morta, não. O céu é lugar de gente viva. É lugar de crentes que têm a alegria de exaltar o Deus da sua salvação. No céu, o tempo todo os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a igreja que vai subir, que vai ser arrebatada, é uma igreja que tem prazer de exaltar o nome dele. É uma igreja que reconhece a santidade dele, que reconhece o amor dele, uma igreja que é grata por tudo que ele faz, irmãos. E é por isso que essa igreja, mesmo nas provas, ela glorifica o nome dele, porque sabe que um dia tudo vai passar. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esse corpo corruptivo que fica doente, que enferma, que muitas vezes faz coisas que desagradam a Deus, a Bíblia diz que ele será revestido de uma incorruptibilidade. E não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento.
mas haverá muita glorificação ao nome desse Deus glorioso. Então eu queria que a igreja ficasse de pé e começasse a encerrar como vai ser no céu. Louvor ao nome do Senhor. Puxa aí, Eliana, vai virar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares. Cada vez tu me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, correndo em fé. Ousadia, amor, mover sobrenatural, lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, morrer em fé. Cada vez que a minha fé é provada, declare, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares. Cada vez tu me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Levante sua mão, correndo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, correndo em fé. Ousadia, vou mover o sobrenatural, lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, morrendo em fé, morrendo em fé. Suas vozes declarem. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Diga mais uma vez, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. O instrumento vai continuar solando esse louvor. E nesse momento, irmãos, eu queria convidar verdadeiramente que você possa romper em fé. Romper muitas vezes uma barreira que
Quero convidar aqui na frente aqueles que verdadeiramente querem viver uma vida diferente de hoje em diante na presença do Senhor. Uma vida onde você vai se entregar mais, onde você se propõe a estar mais perto do Senhor. Aí você pode dizer, irmão, e por que daqui eu não posso orar e Deus pode ouvir? Pode, irmãos, pode sim. Mas o mundo espiritual, irmãos, ele vê todas as coisas. E quando, irmãos, o adversário ele vê você se propondo, você tomando esse passo de fé, irmãos, o Senhor ele vai confirmando o teu propósito que Ele tem colocado no teu coração. O Senhor ele quer te levar, irmãos, a uma profundidade maior na presença do Senhor. Deus ele quer abrir os teus olhos espirituais para que você consiga caminhar mais perto do Senhor. Deus ele te trouxe aqui não por acaso essa noite, querido, querida. Deus ele quer te usar mais na obra dele. Deus ele quer te fazer passar pelas provas com um aspecto diferente. Aleluia. Deus ele quer abrir os teus olhos para que você possa entender, querido, que existe um Deus que te ama tanto. Aleluia. Que existe um Deus que está sempre ao teu lado, um Deus que não te desampara. Mas muitas vezes tem atitudes, irmãos, que é você que tem que tomar, posturas que é você que tem que tomar. E quando nós chamamos aqui para você dar um passo de fé, é você dizendo no mundo espiritual e diante de Deus, Deus, eu estou dando esse passo de fé, Senhor. Você confessando, Senhor, eu sou fraco, eu não tenho condição nenhuma, mas eu te peço, Senhor, segura na minha mão, Senhor. Me ajuda a ser um crente melhor. Senhor, me ajuda a ter um relacionamento melhor contigo. Porque, irmãos, esse Deus, apesar de toda a glória dele, Ele permite que você se relacione com Ele como um pai se relaciona com o filho. E é esse pai que eu convido a você vir aqui na frente a se relacionar. É esse pai que diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, rendido estou. Toma minha mão, Senhor, toma minha vida. Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor. Senhor, eu estou passando por esse momento que eu até agora não tenho entendido, Senhor. Uma interrogação enorme está na minha mente, no meu coração. Mas eu creio que foi o Teu Espírito Santo que me trouxe a esse lugar essa noite. E eu quero te pedir, Senhor Deus, abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ser aprovado nesse momento tão difícil que eu estou vivendo. E o Senhor, Ele quer falar ao seu coração. Eu quero orar pela tua vida. Mas para isso, eu te convido a dar esse passo de fé. Nós vamos cantar mais uma estrofe do louvor. E eu queria que, durante essa estrofe, eu creio que o Espírito Santo está falando no seu coração. Se por acaso ainda tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, nesse momento também o Senhor Ele te chama. Esse culto Ele quer marcar a tua vida. Esse Deus quer dizer, olha, haverá uma festa no céu pela decisão que você tomar hoje. Então, se você também quer aceitar Jesus, você quer voltar para Jesus, vem aqui na frente também que eu quero orar por você. Os irmãos vão cantar um pedacinho de louvor. E esse pedacinho, irmãos, é justamente o momento que o Senhor Ele quer trabalhar no seu coração. Porque, irmãos, esse momento é um momento muito difícil. Eu queria pedir até a igreja de ficar sem oração. Porque, irmãos, é o momento talvez o mais difícil do culto. Parece que correntes prendem você aí. Mas eu creio que a espada de Deus, que é a palavra dele, está quebrando correntes essa noite. Eu creio que Deus está te chamando para viver algo novo diante dele. Então, em nome de Jesus. Olha, às vezes a gente fica insistindo, tem pessoas que é contra o apelo, mas o valor de uma alma, irmãos, a gente não consegue contabilizar. Então, se Deus Ele se preocupa tanto com essa alma, quem sou eu para me apressar a terminar o culto? Então, em nome de Jesus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vou pelo inferno.
nesta noite. Eu sei, Senhor, que alimentou as nossas almas, porque é a Tua palavra e ela tem poder. Aqui estão os Teus filhos que deram passos de fé, passos de ousadia, passos de coragem, passos, ó Pai, confirmando no céu aquilo em que eles estão se relacionando e entregando ao Senhor. Ó Senhor da glória, no nome precioso de Jesus, mediante a fé nas provações, ó Deus, vem respondendo, ó Senhor, a oração, o desejo, as necessidades dos Teus filhos. Em nome de Jesus, que eles estejam cada dia mais fortalecidos no Senhor. Ó Deus da glória, e que nessas provações eles se tornem mais fortes, porque estão bem próximos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, a provação ela tem um propósito, e os Teus filhos esta noite estão neste altar. Pai amado, creio e espero que, conversando com o Senhor, pedindo ao Senhor renovo, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor fortaleza, pedindo ao Senhor um envolvimento profundo com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor da glória, faça-se, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, primeiro, além de tudo, a Tua vontade. A Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, ó Deus. E em nome de Jesus, os Teus filhos recebam do Senhor aquilo que de fato estão aí apresentando ao Senhor. E eles voltem com alegria, exaltando, agradecendo, dizendo: estive na prova, passei pela prova, na prova conheci mais profundamente ao Senhor, me tornei não apenas servos, mas entendi que sou filho. E o Senhor me respondeu, e o Senhor me tirou da prova, e hoje eu tenho um relacionamento profundo com o Senhor. Visita o coração dos Teus servos, aquele que está à bancada, que também está atravessando dificuldades. Eu te peço, fortaleça, ó Senhor, que a mensagem falou profundamente ao coração da igreja, mas que a igreja agora vá, Senhor, fazendo a Tua vontade, que a igreja agora faça, ó Deus, conforme a Tua palavra diz, que nós como igreja obedeçamos e vivamos uma fé para suportar e atravessar a provação. Em nome de Jesus, porque ela passará e ficará a experiência e a glória e o louvor para o Teu nome. Aqueles que estão aqui, ó Senhor, que ainda não tiveram a experiência da salvação, que eles saiam desse caminho, ó Senhor, de tentação, e venham para um caminho em que o Senhor até prova, mas com um propósito de fazer com que haja crescimento. Liberta, salva. Em nome de Jesus eu creio na Tua resposta sobre a vida dos Teus filhos aqui à frente. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se alguém, meu irmão, pode voltar para os seus lugares. Se tiver alguém aqui ainda que queira entregar a sua vida a Jesus, meu irmão, não deixe para amanhã, não deixe para depois. A hora é agora, é o momento em que você deve ter e começar um relacionamento com o Senhor. Vamos a alguns avisos, logo após nós estaremos encerrando. Graça e paz, amada igreja, seja bem-vindo a mais um momento dos nossos avisos. Lembrando que as informações dos nossos cultos estão disponíveis em um panfleto que você pode pegar ao final do culto e também nas nossas redes sociais e no grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, fale com uma de nossas recepcionistas e venha fazer parte da nossa grande família. Você que faz parte de um pequeno grupo, com certeza você sabe que estamos no ano da profundidade. E pensando nisso, nós estamos agora com o Seminário da Profundidade, que iniciará no dia 2 de fevereiro, às 8h30 da manhã. Não perca! É algo extraordinário que você vai se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor. Faça já sua inscrição lá no nosso aplicativo na aba Ensinos. Chegamos em 2025 e você que deseja fazer parte do nosso time de voluntários, se inscreva no curso Amar e Servir. Nós estamos no segundo curso Amar e Servir,
formando voluntários com corações de servo. Você que ainda não está servindo na nossa igreja, está aí sentado e talvez deseja fazer parte desse grande time de voluntários, você precisa se conectar a gente e fazer o curso A Mais Servir. No dia 8 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã até meio-dia, a gente vai estar aqui no Imersão, falando um pouco sobre todo esse contexto do voluntariado. E talvez você que já serve na nossa igreja e ainda não fez o curso A Mais Servir, eu desafio a você fazer parte desse grande momento junto com a gente. Espero você, vai ser bênção. E em 2024, na conferência Promessas, o Senhor tratou na minha vida a respeito de promessas. E eu tomei posse dessa promessa. E esse ano eu estou vivendo essa promessa se cumprindo na minha vida. E nesse ano não será diferente. O Senhor irá agir, irá destravar, irá te conduzir ao teu destino profético, mulher. Então, se você quer participar desse momento sobrenatural conosco, é só se inscrever no link da bio do Instagram Guerreiras Ibal ou no aplicativo da Ibal. Em agosto de 2025, teremos o nosso primeiro retiro de casais. E será um momento único para você investir no seu casamento. Será no Portal de Gravatá e você pode obter maiores informações com o Pastor Xavier ou o nosso balcão de informações em frente ao nosso templo. Invista no seu casamento. Meus irmãos, estamos no ano da profundidade. Se você deseja ter um relacionamento íntimo com o Senhor, não perca a oportunidade de estar no nosso culto de oração. Venha relacionar-se com a nossa igreja e também com o nosso Senhor Jesus em oração, intimidade e profundidade com o Senhor. Todo domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical e também a classe dos discipulados. E após isso, às 10 horas e às 17 horas, nós temos o culto matutino e vespertino. Venha celebrar, consagrar o seu primeiro dia da semana ao Senhor conosco. Você, querido visitante, seja muito bem-vindo à nossa família. Caso você já tenha uma igreja, leve um abraço do nosso pastor Marcos Fenelon e do nosso pastor Jason Campos. Agora, se você ainda não tem igreja, olha, acabou de encontrar um, hein? A nossa Ibal São Lourenço. Venha-se embora porque a gente é uma família para pertencer. Que bênção, possamos de fato participar com alegria toda a nossa programação, Amar e Servir, encontro de casais, são muitas coisas que têm sido proporcionadas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas agora eu quero dar duas oportunidades rápidas para nós darmos dois avisos individuais. Graças a Deus, igreja. Quero falar para as meninas direcionadamente, né? Vocês viram aí que Kelly agora, nem foi Kelly, foi? Vai lá. Ele fez uma chamada para a nossa conferência de mulheres, dia 14 e 15 de março, lá no quilômetro 10. O ano passado nós levamos 47 mulheres daqui para lá. Foi uma bênção, uma caravana linda, maravilhosa. Ela ainda está com a camisinha ali, ó. E esse ano não vai ser diferente, né? Mas até agora somente uma mulher aqui fez a inscrição. Como é que pode, né? Então nós estamos com uma promoção que ele fez pra gente, como ela faz todo ano, uma promoção especial. É R$137 segundo lote agora, mas nós aqui pagamos R$90. Então até o dia 5 nós temos que fazer a nossa inscrição com esse valor de R$90, tá certo? Depois do dia 5 de fevereiro, volta o lote de fevereiro e de março, vai ser ainda um pouquinho mais caro. Então aproveite essa oportunidade. Eu botei no grupo ainda agora, no das guerreiras, eu já botei na semana passada, e agora eu botei no grupo geral da igreja. Então faça a tua inscrição, manda o teu comprovante para mim com o número da tua camisa. Vamos aproveitar, tá certo? Vamos fazer uma caravana maior do que a do ano passado. Quem crê? Amém. Quando começar as inscrições vai ser feito o ano passado. Um monte que eu não vou dar nem conta. Eu creio. Amém. Mulheres, vocês são força. Da igreja do Pai do Senhor. Meu irmão, eu quero fazer um convite para você, homem. Sexta-feira nós nos reunimos aqui e foi uma bênção. E a gente sente falta de muitos homens ainda. A gente sabe da dificuldade, do cansaço, da luta. É difícil. A gente sabe muito bem, mas graças a Deus nós conseguimos. A gente teve o testemunho do nosso irmão Wellington aí, que foi tremendo, foi uma bênção, né? O irmão Carlos também trouxe uma palavra pra gente. Meu irmão, se você chega cansado, o nosso irmão Charles também está cansado. A gente se renova, a gente se diverte,
a gente abençoa e é abençoado. Então, se você, homem, que não está vindo, que está se sentindo cansado, venha para se renovar com um bom número. Vemos bastante gente visitando e sentimos a sua falta. Esperamos que você venha também. E a escola bíblica, eu também não vou deixar de reforçar. Como o irmão disse, se você quer ser provado e aprovado por Deus, você só vai ser se você tiver conhecimento da palavra, para você ter certeza do que você está passando. E você só vai aprender buscando a Deus. E a escola bíblica está aqui. Faça um esforçozinho para chegar um pouquinho mais cedo. É de 9 horas, mas se chegar um pouquinho mais cedo, a gente ganha mais tempo, né? Vamos verdadeiramente acreditar em Deus e não acreditar que a gente acredita em Deus. Amém? Amém. É isso mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Hoje, eu pensei até que ia dar menos pessoas, por conta da chuva, faltando energia. Peguei a chuva, mais energia. O pessoal que mora no 6º andar, tem um apartamento aqui no 7, né? Aí para descer de escada, como o Diácono falou, pensa 10 vezes. Mas louvado seja Deus, começamos nosso culto lá fora, é a igreja avançando, nada realmente tem obstáculo para a igreja, porque a igreja avança, porque o nosso Senhor é o Senhor que nos dá força, coragem e estratégia para avançar, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos que aqui estão, obrigado, ó Deus, pela noite que o Senhor nos concedeu de adoração, de entrega, de louvor, de exaltação ao teu nome. Deus celestial, eu te peço que os teus filhos continuem tendo um mês, uma semana abençoada, próspera na tua presença. Acima de tudo, uma semana de profundidade, de conhecimento, de busca ao Senhor. Meu Deus, as provações, elas não são para nos matar. As provações, elas não são apenas, ó Deus, para nos levar a um estado de humilhação, mas as provações são momentos de crescimento, momentos de relacionamento. Que a tua igreja entenda isso e seja fortalecidos pela aprovação. No nome de Jesus, Pai, e a semana eu te peço que venha respostas, que venha soluções, que venha do céu a tua palavra ao coração dos teus filhos e eles possam traçar estratégias diante do entendimento espiritual do Senhor e terem vitórias extraordinárias e nós te exaltaremos a cada dia. Pai amado, em nome de Jesus, leva-nos em paz, guardados debaixo da mão poderosa do Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, hoje e sempre. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, e as doces, as ricas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, desde agora e para todo sempre.